programa Lições da Bíblia de hoje tem como tema Interpretando as Profecias Apocalípticas. Agora, pastor José Carlos, como podemos entender a questão de profecias? Por que profecias apocalípticas? Existe outro tipo de profecia? Alô, amigos, é um prazer cumprimentá-los nesta oportunidade. É isso mesmo, o título Grandes Profecias Apocalípticas pressupõe que existem pelo menos duas qualidades de profecia na Bíblia. E os estudiosos da profecia bíblica, quando eles estudam aí com um pouquinho de atenção, de cuidado, eles logo começam a observar que realmente existem esses dois tipos, essas duas categorias de profecia bíblica. E costumamos aí chamar uma categoria de profecia clássica ou geral e a outra exatamente de profecia apocalíptica. E é interessante que essas duas características, essas duas categorias, elas são, digamos, caracterizadas por aspectos distintos, por aspectos exclusivos, que exatamente determinam o tipo da profecia. Esses aspectos teriam a ver com, por exemplo, a dimensão do tempo dessas profecias, o escopo, não é? O cumprimento, o transe profético do próprio profeta, como ele recebe o material profético, não é? A aplicação, não é? de uma profecia e de outra são distintas, e também até questão de períodos de tempo. É interessante que a profecia clássica, os períodos de tempo são dados literalmente muito mais extensivos que os períodos de tempo da profecia apocalíptica. E isso parece um contrassenso, porque no que respeita ao escopo de cada uma das categorias, a profecia clássica ela é muito mais restrita do que a profecia apocalíptica. A profecia apocalíptica é muito mais ampla. Ela tem, por exemplo, um alcance total da história e um alcance universal. E, todavia, quando vai falar de períodos de tempo, o tempo da profecia apocalíptica é dado, digamos, numa extensão literalmente menor do que da profecia clássica. E isso aí é explicado pelo simples fato de que a Bíblia afirma que, dentro da interpretação da profecia apocalíptica, o princípio um dia valendo um ano, ele é válido, ele tem que ser aplicado, porque senão não haverá sentido exatamente dentro desta realidade da extensão do tempo. Então nós diríamos que existem duas categorias de profecia, a profecia geral ou clássica e a profecia apocalíptica, não é? E exatamente estas lições, elas têm a ver especificamente com as profecias apocalípticas, que deveríamos lembrar, não estão contidas apenas no livro do Apocalipse na Bíblia, mas em várias partes da Bíblia, em várias porções da Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, aí estão as profecias apocalípticas para serem estudadas. Logicamente, no Novo Testamento, a maior expressão da profecia apocalíptica é o próprio livro do Apocalipse. E no Velho Testamento, a maior expressão seria o livro de Daniel. Há basicamente três posições sobre interpretação profética. A interpretação preterista, futurista e historicista. O que vem a ser estas três posições? O preterismo é um método de interpretação, tanto quanto o futurismo, que surgiram na Idade Média, aproximadamente século XVI, como uma reação à grande reforma protestante do século XVI. E os dois métodos são chamados contra-reforma, porque diante do que os reformadores protestantes propunham em relação ao cumprimento das profecias apocalípticas de Daniel e Apocalipse, eles então propuseram que aquelas profecias não estavam se cumprindo exatamente naquele tempo, mas que se cumpriram ou no passado, conforme o grupo preterista propôs, ou que se cumpriria num distante futuro, já no final da história do mundo,
e eles foram chamados de futuristas. Agora, aqueles que propõem que o cumprimento das profecias de Daniel e Apocalipse esteja se cumprindo a partir do momento em que o profeta profetizou aquelas profecias, como é o caso de Daniel, até o final da história do mundo, que não faz um salto através do tempo, são os historicistas. Que é o que nós, a Igreja Adventista, utiliza como o passo linear, uma demonstração linear da história através da revelação bíblica. E uma demonstração, isso é o que está registrado em Daniel, capítulo 2. Gostaria de ler este texto para exemplificarmos um pouco com respeito a esta linha histórica que estamos levando. Daniel, capítulo 2, no verso 28, diz assim: mas existe um Deus no céu que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. E aí, então, temos toda a demonstração. Temos aqui em nossa mesa uma ilustração do que seria o sonho do rei Nabucodonosor. Ele sonhou com uma estátua, e essa estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha um peito de prata, tinha a sua parte do ventre de cobre, depois pernas de ferro, e a base dela, os pés, ferro e barro. E o rei ficou assustado, e não tinha quem conseguisse interpretar aquela sua visão, aquele seu sonho. E sabemos então que Daniel foi chamado. Ele era um dos sábios ali, era também estava no cativeiro ali na Babilônia, não é? Junto com outros israelitas. E ele então começa a revelar. Agora, pastor, como é que nós podemos entender essas colocações, essa explicação de Daniel? E esse período todo histórico, porque ele estava lá num período há muitos anos atrás, e ele revelou até o fim, com aquela pedra que vem, na descrição do sonho, uma pedra que vem, batendo no pé da estátua, esmiuçando toda ela. Como é que nós podemos entender este sonho e essa maneira como Deus estava revelando a Nabucodonosor e a Daniel e a todos nós? Na realidade, quando olhamos para uma representação daquilo que poderia ter sido a imagem do sonho de Nabucodonosor, que é uma boa representação, nós observamos aqui o seguinte: da cabeça de ouro até os pés de barro e ferro, nós temos a história do mundo, a história da civilização, desde o tempo de Daniel, quando o Império Babilônico dominava o mundo, até os nossos dias, não é? E exatamente aquilo que você falou, que é o outro ponto do sonho que não pode ser representado aqui, evidentemente, que é a pedra que vem e atinge os pés da estátua e destrói toda a estátua e se transforma numa grande montanha, é o reino de Deus que virá na segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, inaugurando uma nova era de alegria, de felicidade, de vida eterna, porque o reino de Deus finalmente vai dominar sobre este mundo. Então, na realidade, o que nós temos aqui, na estátua do sonho de Nabucodonosor, que é o conteúdo do capítulo 2 de Daniel, é a história do mundo, desde Babilônia até que Jesus volte. Então, meus queridos amigos, não há como admitirmos que o sistema correto de interpretação da profecia apocalíptica não seja o historicismo. O historicismo é o sistema que admite que as profecias se cumprem no transcurso da história. Porque, me permitam, eu vou ler um trecho aqui da Bíblia, Isaías 48, verso 3. Deus aqui diz o seguinte, veja: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, eu as fiz ouvir. De repente agi e as profecias se cumpriram. Que coisa fantástica, amigos! A Bíblia está dizendo que a profecia é o ato de Deus na história. Quando Deus age na história, as profecias se cumprem.
Então nós não podemos admitir que Deus haja apenas no passado, como o preterismo quer. Nem podemos admitir que Deus agirá apenas no futuro, como o futurismo quer. Deus age em todo o tempo da história, cumprindo o seu propósito de salvação. E quando a gente vê exatamente, especificamente, uma profecia apocalíptica como Daniel 2, a estátua do sonho Nabucodonosor, vem confirmar exatamente esse fato, de que Deus vai trabalhando no transcurso da história, cumprindo as profecias. Agora, Deus determinou um tempo específico para várias coisas. Por exemplo, o nascimento de Isaac, o nascimento de João Batista, não é? O nascimento de Jesus, a morte e a ressurreição de Cristo, a volta de Cristo. Então, tudo isso estava determinado através de profecias, através do tempo. Então, o tempo existe com o propósito de Deus utilizar para mostrar o seu caminho, as suas soluções, o seu encaminhamento. Deus dirige reinos, coloca reinos, tira reinos, com um propósito final, que vamos ver até o final do nosso programa, qual o propósito de Deus para com as profecias. Como que Ele utiliza a profecia para nos orientar e para nos mostrar, para nos guiar no decorrer do tempo. Para nós sabermos de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Justamente. Ao estudarmos as profecias, é um sinalizador. Cada profecia estará sinalizando, como numa estrada. Para nos orientar como nos relacionarmos com o que Deus está fazendo e com o que Deus está preparando. Se eu estou numa estrada, estou vendo lá uma placa, olha, faltam 300 quilômetros para São Paulo, faltam 200 quilômetros. São determinantes, marcas, pontos de referência. Assim são as profecias que vão nos dar referências para a nossa vida, no nosso relacionamento para com Deus e para a nossa confiança, porque as profecias que encontramos na Bíblia já foram e já aconteceram, é mais do que uma demonstração de que as profecias que ainda estão para cumprir vão se cumprir. Não é? O método de Jesus fazer a interpretação de profecias. Ele diz em Mateus 24, verso 15 e 16, diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Como Jesus aplica aqui, o que ele está querendo dizer com tudo isto? Bem, eu creio que esse ponto da lição bíblica aqui é muito importante, porque finalmente trata do método de interpretação utilizado por Jesus. E, amigos, se houve um intérprete das profecias, um intérprete infalível, que não errou na interpretação, esse foi Jesus, é claro. Então, observar como Jesus interpretou as profecias, principalmente Daniel, as profecias apocalípticas, é interessante, porque aí nos abre um entendimento, mostrando como devemos realmente interpretá-las. E aí, justamente, quando ele fala desse abominável da desolação, ele está usando um símbolo da profecia de Daniel, esse abominável da desolação. Aliás, ele mesmo disse, né, como disse o profeta Daniel, né, isso aparece lá em Daniel capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 8 também registra o abominável da desolação. E o interessante é que Jesus interpretou este ponto lá da profecia de Daniel como ainda a ocorrer no futuro. Ele aí está dando as orientações para os discípulos dele, o que eles deviam fazer, etc. Claro, aí o cumprimento ocorreu no ano 70 da nossa era, com a invasão dos romanos em Jerusalém, a destruição de Jerusalém, e como é que os cristãos poderiam escapar, não é, da invasão dos romanos ali. Mas o interessante aqui, amigos, é que quando nós observamos a maneira como os preteristas interpretam este ponto, a gente se surpreende, porque eles estão bem diferentes de Jesus. Os preteristas colocam o cumprimento do abominável da desolação para o ano 165 antes de Cristo. Não 165 anos antes do cumprimento que Jesus apresentou, antes do próprio Senhor Jesus. Lá com o assunto de Antíoco Epifânio, que ele invadiu a cidade de Jerusalém, contaminou o templo, etc.
não é? Então eles colocam lá para o passado o cumprimento profético. Todavia, o intérprete infalível, o intérprete por excelência, Jesus, ele colocou o cumprimento para o futuro. E é interessante que, quando a gente lê o capítulo 24 de Mateus, que é onde aparece a interpretação de Jesus, a gente nota que Jesus foi um historicista, meus amigos. Ele apresentou diante dos seus discípulos o quadro da história do mundo a partir dele, com um ponto de referência muito especial, a queda de Jerusalém no ano 70, e aí no transcurso dos séculos até o dia em que ele vai voltar. Jesus ali tocou no assunto da apostasia que viria depois, a partir do segundo século da era cristã, apostasia na igreja cristã. Ele entrou ali em fatos que ocorreriam na Idade Média. Ele abrangeu o tempo também da Idade Moderna, da Idade Contemporânea. Ele falou das guerras que caracterizaram o século XX, dos problemas do século XXI. E, finalmente, ele falou da volta de Jesus. Quer dizer, ele foi um historicista na interpretação. Quer dizer, que isto vem, mais uma vez, confirmar que o sistema do historicismo é o sistema correto, adequado para abordarmos e interpretarmos as profecias a Bíblia, ao apocalípticas. estudarmos as profecias, ao compararmos com a história, vemos aí, então, o traçado todo das profecias e a história, como um todo. Exatamente. Agora, a Bíblia, ali nessas profecias, aparecem muitos símbolos. E pedimos ao pastor Wilson que fale um pouquinho que tipo de símbolos foram utilizados nas profecias apocalípticas. Podemos citar alguns a exemplo do livro do Apocalipse. Por exemplo, o que significa o dragão vermelho. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nos diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Portanto, o dragão vermelho, o dragão perseguidor, é Satanás, a antiga serpente. Outro símbolo que, entre outros, que aparece é águas. Apocalipse capítulo 17, versículo 15, o anjo então diz: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Outro símbolo que aparece muito, por sinal, no livro do Apocalipse é o cordeiro. E em João capítulo 1, versículo 29, nas palavras de São João Batista, apontando para Jesus, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Duas observações aqui, pastor Edson. A chave para interpretar os símbolos é o próprio livro do Apocalipse, ou seja, o contexto imediato. A própria Bíblia vai nos ajudar a entender o que significa. E se não estiver no contexto imediato, está no contexto mais amplo, que é a Bíblia toda. Ok. E aí, então, nós conseguimos identificar, por exemplo, quando Daniel falou sobre a cabeça de ouro, né? O próprio livro de Daniel já dá a interpretação, a própria explicação. Exatamente. E assim outras demonstrações, outros símbolos que são utilizados. Nem sempre, por exemplo, quando fala do dragão ou fala de um tipo de animal, não está se referindo ao animal específico, mas simbolizando algo diferente, não é? Mas a própria Bíblia, ao estudarmos aí através dos textos, nós vamos encontrar então as respostas para a utilização destes símbolos. Agora, pastor, por que Deus utilizou esse método de símbolos? Olha, existem algumas razões para os símbolos. Interessante que a questão de símbolos não é apenas um assunto do Apocalipse. Por exemplo, o pastor aqui nos apresentou João Batista falando de Jesus como um cordeiro. Jesus não é um cordeiro literal. Ele é um ser humano, ele veio como ser humano, ele é uma pessoa divina. Agora, o cordeiro é um símbolo de Jesus. E o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele, ao apresentar, ao ensinar as lições do reino, ele usou símbolos. Cada parábola de Jesus é tipo de símbolos, representações, para ilustrar as verdades. Então, o símbolo torna a verdade mais efetiva. O símbolo ajuda o estudante a partir do conhecido para o desconhecido, não é?
torna a verdade também, que tem que ser comunicada de uma maneira mais impressiva, porque fixa melhor na mente, causa uma melhor impressão. E nós diríamos que, finalmente, Deus utilizou símbolos, principalmente no Apocalipse, inclusive para a proteção do seu povo. É impossível não observarmos no Apocalipse, através dos símbolos, de alguns símbolos, referências diretas ao Império Romano, que naquela época perseguia a igreja. Agora, imagine que o escritor sagrado escrevesse lá no Apocalipse, o Império Romano, Roma, etc., e isso caísse na mão das autoridades romanas, um documento como esse, aí eles diziam, não, vocês são realmente subversivos, vocês precisam ser perseguidos e destruídos. Quer dizer, por um motivo até de precaução, né? Agora, o estudante, ele deve saber decodificar os símbolos, e como já foi dito, a Bíblia oferece condições de nós decodificarmos os símbolos, e então compreendermos aquilo que está por detrás do símbolo, porque o símbolo aponta para uma verdade infinitamente superior e além do próprio símbolo. É apenas uma pergunta, Pois não, pastor. doutor. Então, o senhor acredita que se o Apocalipse fosse dado numa linguagem direta, provavelmente não teríamos esse livro em nossas mãos hoje? É possível que o livro tivesse sido destruído logo e não teria chegado aos nossos dias. Então, nós não teríamos essa bênção maravilhosa que é o livro do Apocalipse. Deus sabe fazer as coisas. Deus sabe fazer e sabe por que fez desta maneira, justamente para nos ajudar a ter esse material. Agora, uma lição nós temos que aprender. Deus não dá as coisas de mão beijada, não. A revelação ele faz, e a gente só pode aprender aquilo que ele revela, mas a revelação é feita de uma maneira encoberta. Cumpre ao estudante penetrar, né, no sentido e descobrir. E o próprio Senhor Jesus é o maior símbolo nesse sentido, porque Jesus é a maior revelação de Deus. E Jesus é a maior ocultação de Deus. Deus estava tão oculto em Jesus que aqueles judeus incrédulos olhavam para ele e diziam o quê? Não passas de um mero homem e queres ser Deus? Todavia, a maior revelação de Deus foi na pessoa de Jesus. Deus se revela ocultando e se oculta revelando. Pastor, agora, Paulo utilizava também de profecias. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 até o verso 8, ali existe uma série de declarações do apóstolo Paulo. Não vamos ler por causa do tempo, que já estamos quase no final do programa. Então, que o senhor comente, por favor, alguns detalhes. Os nossos queridos amigos poderiam aí no momento, com calma, com tranquilidade, ler a segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, onde Paulo apresenta ali uma profecia messiânica, desculpe-me, uma profecia apocalíptica. E, na realidade, amigos, o apóstolo Paulo, ele seguiu exatamente o método de Jesus. Ele foi historicista na interpretação das profecias. Ali ele apresentou uma sequência de acontecimentos, né? Começando lá com seus próprios dias, até chegar no aparecimento de Jesus. Quer dizer, ele foi historicista também. Agora, a interpretação cristocêntrica é essencial para nós entendermos, porque todas as profecias têm um objetivo, aliás, a Bíblia toda tem um objetivo só, que é revelar a Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Agora, eu gostaria que o senhor fizesse, através de uma explanação, um diagrama, como podemos ver, através da profecia, todo o objetivo de Deus para com o homem. Bom, eu pergunto, não são as profecias que se cumprem os atos de Deus que se realizam na história? Claro, Deus age, as profecias se cumprem. Agora eu perguntaria, além disso, qual é o maior ato de Deus na história? Bom, Deus agiu várias vezes na história. Por exemplo, a retirada de Israel do Egito foi um ato de Deus, certo? Ok. E nós poderíamos aí citar outros atos, são inúmeros. A Bíblia toda fala dos atos de Deus na história. Mas qual é o maior de todos? Sem dúvida, a encarnação do Filho de Deus. Esse é o maior ato de Deus na história. Porque através da encarnação, o próprio Deus entrou para a história. Aquele Deus que antes agia na história, mas agia do lado de fora,
ele agora entra na história. Ele se torna um vulto da história. Me perdoe, não é um vulto, ele se torna o vulto da história. Então, se as profecias falam dos atos de Deus na história, e Jesus é o ato de Deus na história por excelência, as profecias têm que ser entendidas cristocentricamente. Todas elas estão centralizadas na pessoa de Jesus. E, na realidade, isso pode ser ilustrado num gráfico. Vejam, a história não começa com a criação. Essa história onde Deus age, que é a nossa história, a história do nosso mundo, da nossa civilização, começa com a queda dos nossos pais no pecado. Aí começou a triste história do homem amargando a experiência do pecado, não é? A queda. E aí vai transcorrendo os séculos, os milênios, etc. Graças a Deus, essa história de pecados vai ter um fim. Nós chegamos aqui num ponto que chama consumação final. E aí, milênio antes, a volta de Jesus. Milênio está lá no Apocalipse, é uma profecia apocalíptica. É um dos temas que nós iremos abordar dentro que do nosso programa. Vamos abordar. Agora, note, você tem antes do começo dessa história de pecados um mundo novo, imaculado e belo. Você tem depois do fim dessa história de pecado um mundo renovado, né? Belo, imaculado, que o Apocalipse chama de novos céus e nova terra. Essa é a história. Deus, então, desde a queda até a consumação final, ele está cumprindo os seus propósitos de salvação, que são os temas da profecia bíblica. Agora, o que realmente se estabelece aqui é que Jesus é o centro da história. Ele é chamado em diversos livros da Bíblia como o Filho do Homem, o Príncipe do Exército, o Príncipe dos Príncipes, o Ungido. Exato. Não é? São várias O designações. alfa e o ômega. Exato, são várias designações. Por que ele é o alfa e o ômega? Princípio Porque e o sem fim. ele não tem nada, não tem história. Se não fosse Jesus ter vindo a esse mundo e morrido por nós, amigos, a nossa história seria a história aí de viver um pouquinho e desaparecer. Todavia, porque Cristo veio, porque Cristo morreu por nós, ele se tornou o centro da história, o fim da história será, o capítulo final será maravilhoso. O destino para o qual marchamos pela fé em Jesus é realmente glorioso, é magnífico, é o que nos aguarda, novos céus, nova terra, o paraíso restaurado. Por quê? Porque Jesus é o centro da história. E Jesus é o centro da história porque é o centro da profecia. E ele é o centro da profecia porque ele é aquele que executa os atos salvíficos de Deus na história. Então, as profecias têm que ser entendidas cristocentricamente. Não há como descentralizá-las de Cristo e ainda compreendê-las, porque realmente aí elas deixam de ser a revelação de Deus. Okay? Não é por mero acaso, portanto, que Jesus é o centro da história. Veja, a história está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Quer dizer, Cristo é o centro. O centro da história humana, o centro da palavra de Deus. Exatamente. Porque tudo aquilo que nós encontramos na Bíblia, de capa a capa, o centro, todas as profecias e as histórias aqui apresentadas e os textos aqui apresentados focalizam, mostram a Jesus Cristo como nosso Salvador e Redentor. Então, Muito bem. esta série de programas de grandes profecias apocalípticas vão sempre apontar para Jesus Cristo, sempre mostrando a Jesus e o seu trabalho de resgatar o homem da mão do pecado. E a gente estudando esses temas, não tem como não dizer: louvado seja este nome glorioso, que é o nome de Jesus. Oh, meus queridos, eu estudo Daniel e Apocalipse, as profecias da Bíblia em geral, há mais de 30 anos. Eu sei alguma coisa que Deus já me levou a compreender, mas tenho muito mais que aprender então. Então continuarei estudando, porque realmente é uma maravilha o estudo. Eu diria a você que estude as profecias, porque ali você vai ver a mão de Deus conduzindo a história e cumprindo os seus propósitos de salvação. E mais do que isto, um horizonte glorioso e maravilhoso vai se abrir, porque, como eu disse, o destino para o qual nós marchamos, pela graça de Deus, é maravilhoso. E, como diz o livro de Hebreus, um poucochinho de tempo, e aquele que vai vir, virá.